falar de nomenclatura, que é aquela parte, né, mais complexa, muitas vezes, a nomenclatura das aminas subdivide-se em duas categorias. Há uma nomenclatura para as aminas primárias, aquelas que são NH2, e há uma nomenclatura para as aminas secundárias e terciárias, que são NH e N posteriormente, né? Respectivamente, desculpe. Então, para as aminas primárias, NH2, como que ocorre a nomenclatura segundo a IUPAC? Nós vamos ter o prefixo, o infixo, a localização do grupo amina, que eu preciso dizer onde é que ele está, né? A partir de cadeias maiores, a partir de cadeias que vão ter 4 carbonos, eu preciso indicar onde o grupamento amina está, e a terminação amina. Então, a primeira coisa que eu preciso entender quando eu olhar para uma cadeia, para uma estrutura amina, é se ela é primária, secundária ou terciária. Se ela for primária, como é que eu vou dar nome? Eu vou contar os carbonos, que é o prefixo, né? Eu vou colocar um infixo, que é o tipo de ligação química, a localização do grupo amina e a terminação amina. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho um carbono, met, ligação simples, an, terminação amina, metanamina. No segundo exemplo, 2 carbonos, et, ligação simples, an, terminação amina, etanamina. A partir de 4 carbonos, eu começo a dizer onde esse grupamento amina está. Então, conto os carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo but, ligação simples, an, e indico onde é que está a amina. Ela está no carbono de número 1, então eu escrevo 1-amina. Nome, butan, 1-amina. Novamente, eu preciso aqui, né, numerar a cadeia, mas assim, essa numeração ela segue a regra de todas as outras funções, né, que é iniciar a numeração pela extremidade mais próxima do grupo funcional, do grupo que caracteriza a função, que nesse caso é o grupamento amina. Então, eu inicio a minha numeração desta extremidade. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, prefixo para 6, ex, ligação simples, an. Agora indico onde que o grupamento amina está, que é no carbono 2, e escrevo 2-amina. Aqui eu tenho a presença de uma ligação dupla, né? E tenho o grupamento amina. Os dois estão muito próximos, na verdade, as duas situações estão ligadas ao mesmo carbono. Professora, mas se a dupla tivesse nesta extremidade e o grupamento amina permanecesse aqui, qual era a minha prioridade de numerar a cadeia? Sempre a prioridade de numerar a cadeia é pelo grupo funcional, né? A ordem de prioridade é essa, é o grupo que caracteriza a função e depois a insaturação e depois a ramificação. É essa a prioridade. Então, eu vou começar por esta extremidade, por quê? Porque é a extremidade mais próxima do grupo funcional, né? Da amina. Ok? E não porque é a extremidade mais próxima da insaturação. A minha prioridade é esta. Aqui é porque coincidiu as duas situações estarem ligadas ao mesmo carbono. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, prefixo para 6, ex. Aí eu vou indicar, né? Onde que essa dupla, de onde ela está partindo, né? Que é do carbono de número 2, né? Aqui foi escrito 3, mas é para ser 2, né? Eu contei aqui 1, 2. Então, se eu conto nesse sentido, eu preciso dizer que ela está partindo do carbono 2. Então, é 2N.
e 3-amina. Por quê? Porque o grupamento amina está ligado ao carbono de número 3. Próximo exemplo. Aqui eu tenho ramificação, ok? E a extremidade mais próxima do grupamento amina, né? Aqui neste caso, tanto faz. Por quê? Porque se eu começar 1, 2, 3, o grupamento amina vai parar no carbono 3, e se eu começar 1, 2, 3, o grupamento amina também para no carbono 3. Só que eu posso ter uma coisa para desempatar, né? Que é a ramificação, que é uma outra prioridade que eu tenho de deixar com um número menor. Então, eu vou iniciar dessa extremidade aqui, tá bom? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. A cadeia no total tem 5 carbonos. Eu tenho uma ramificação do tipo metil no carbono 2, então eu escrevo 2-metil, e agora o nome da cadeia principal, que tem 5 carbonos, pente, ligação simples AN, e o grupamento amina, que está no carbono de número 3, 3-amina. Aqui, nosso último exemplo, né? Eu tenho duas situações. Tenho o grupamento, grupo funcional, e tenho ramificação. Minha prioridade é grupo funcional. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Tenho uma ramificação no carbono 4, que é do tipo metil, então eu escrevo 4-metil, e agora o nome da cadeia principal, que tem 5 carbonos, prefixo pente, ligação simples AN, e indico onde a amina está, que é no carbono de número 2, 2-amina, ok? E aqui eu coloquei uma amina aromática, né? Como é que a gente escreve uma amina primária aromática? É simplesmente dizer benzenamina, tá bom? Que é o grupo benzeno ligado à amina. Há uma nomenclatura usual, né? Que são nomenclaturas que não são oficiais da IUPAC, mas que se usa. Como é que se dá essa nomenclatura usual para as aminas primárias? É apenas o nome do substituinte, né, como se fosse uma ramificação, por isso IU, e terminação amina. Então, como é que ficaria aqui? Apenas metilamina, né? Aqui, que são 2 carbonos, etilamina. Aqui, que são 4 carbonos, né? Butilamina. E no caso, né, da estrutura aromática, que ali era benzonamina, né? Aqui no primeiro exemplo da nomenclatura oficial benzenamina, ficaria aqui fenilamina. Por quê? Porque quando o anel benzênico ele se torna ramificação, a gente chama ele de fenil, né? Então, fenilamina. Essa é a usual e essa é a oficial da IUPAC, tá bom? Agora, para as aminas secundárias e aminas terciárias, tá? Nós vamos ter que dobrar nossa atenção, que são aquelas aminas que vão ser do tipo NH ou apenas N. Aí vi que são nessas duas situações, né, amina secundária e terciária, a nomenclatura será outra. Como que se vai dar essa nomenclatura? Bom, nesse caso aqui, essa amina é uma amina terciária. Ó. Veja que os 3 hidrogênios, né, da amônia foram substituídos por 3 grupos, né, aqui. Então, é uma amina terciária. Restou só o nitrogênio da estrutura original da amônia. Se os grupos forem simétricos, ou seja, todos iguais, né, a gente só vai utilizar os prefixos di e tri para acrescentar o sufixo amina. Então, nesse caso aqui é trimetilamina, né, que é 3-metil ligado a uma amina. Né? Nesse caso aqui, nós temos 2 anéis benzênicos, tá bom? Que são 2 fenil, porque são ramificação. Então, eu escrevo difenilamina.
Veja que essa amina aqui é secundária, ó, é NH. Né? Dela foi substituído 2 hidrogênios por 2 anéis benzênicos. E aqui é um trifenilamino. Nesse caso, essa amina ela é o quê? Terciária, né? Porque foi substituído os 3 hidrogênios por 3 anéis aromáticos, né? Então, são 3 fenil aqui, trifenilamina. Se elas forem aminas secundárias, né, ou terciárias assimétricas, ou seja, tem grupo diferente, né, nas pontas, né, nos radicais, aí eu vou ter 2 formas de nomear, tá bom? Quais são essas 2 formas de nomear? Primeira, é em ordem alfabética, acrescentando o sufixo amina, tá? Veja aqui, eu tenho uma amina terciária, tá bom? Aliás, eu tenho uma amina secundária, tá aqui, NH, é secundária, tá? E aí, eu tenho 2 radicais aqui que foram usados para substituir os hidrogênios que eram da fórmula da amônia. Então, como é que eu faço isso? De forma em ordem alfabética. O que é isso aqui, galera? CH3. É metil. E o que é isso aqui? Com 2 carbonos, essa ramificação aqui? Etil. Em ordem alfabética, quem vem antes? Etil ou metil? Etil. Então, eu escrevo o quê? Etil, depois metil e, por último, amina. Etilmetilamina. Aqui, tá aqui minha amina. É uma amina também secundária. E eu tenho 2 grupos, tá bom? Ligados a ela. Eu tenho um grupo metil e eu tenho um grupo com 3 carbonos, que é propil. Entre metil e propil, em ordem alfabética, eu escrevo primeiro metil, depois propil e, por último, amina. Tá bom? Aqui, nesse caso, né? Aqui é uma amina terciária. Veja que eu tenho os 3 hidrogênios foram substituídos por 3 radicais. Então, veja, eu tenho um grupo etil, eu tenho um grupo metil, eu tenho um grupo etil e tenho um grupo propil. Então, colocar tudo isso em ordem alfabética fica como? Etil, metil, propil, amina. Aí eu leio tudo junto. Etil, metil, propilamina. E, por fim, um aromático, né? Que é fenil, tá aqui, fenil, metil, amina. A segunda opção, né, para as aminas secundárias ou terciárias, né, com radicais assimétricos, né, diferentes, tá bom? É esta. A cadeia maior que estiver ligada ao nitrogênio será a cadeia principal. Enquanto as outras cadeias, que são as menores, né, eu vou acrescentar o prefixo -io e colocar a letra N antes delas. Então, a ordem é essa, de escrever o nome N, cadeia menor com prefixo -io e, por último, a cadeia maior, que é a cadeia principal, com a terminação amina. Esses exemplos daqui são os mesmos do slide anterior, né? Só que você dando o nome de uma maneira diferente, tá bom? Esse aqui é o da IUPAC. Então, assim, vamos lá. Vou escolher aqui logo, tá? Quem é o grupo maior e quem é o grupo menor. O grupo maior, né, o texto diz que é a cadeia principal. E o grupo menor vai ser a ramificação, tá bom? O grupo menor, nesse caso, galera, tá aqui ele, ó. É o grupo metil, tá bom? Então, o que é que a ordem do nome diz? Que antes desse metil eu tenho que escrever a letra N, tá bom? Então, eu escrevo o quê? N-metil. E o restante, a cadeia principal, eu acrescento o prefixo da cadeia principal, que é a quantidade de carbonos, e a terminação amina. Nesse caso, é et e amina, etanamina. Para esse próximo exemplo, tá aqui a amina, tá aqui o grupo menor,
que é um grupo metil, e tá aqui o grupo maior, né? Então, vou começar pelo grupo menor e escrevo N-metil, que é a ordem aqui, ó, N-metil, e agora eu vou para o grupo maior, que tem 3 carbonos, que vai ser a cadeia principal, prop, ligação simples an, terminação amina, propanamina, N-metilpropanamina. Aquele outro exemplo, né? Eu tenho aqui, o grupo etil, então eu escrevo N-etil, ok? Escrevo N-metil, e como a cadeia maior, né, será a cadeia principal, é a cadeia que tem 3 carbonos. Então, eu conto 3 prop, ligação simples an, terminação amina. Então, sempre assim, as cadeias menores recebem o N na frente com a terminação -il, e a maior cadeia é a principal, que termina com amina. E, por fim, o exemplo do radical, né, benzeno, tá bom? Como é que seria aquele composto que a gente deu o nome de fenilmetilamina aqui? Aqui seria N-metil, porque é o radical menor que tem, e o radical maior, desculpe, como é o anel benzênico, é benzenoamina, ok? Então, vocês, se precisarem, assistam o vídeo mais uma vez, me perguntem, tá bom? A atividade está no formulário para vocês aí consultarem o vídeo e resolverem as questões. Obrigada, estamos por aqui.